Terapia do perdão. Como fazer? Se for possível, procure a pessoa que guarda as mágoas ou ressentimentos e peça perdão. Caso não seja possível, mentalize então essa pessoa na sua frente e a foque no coração. Emane uma luz rosa, que é a cor do amor, e diga com sentimento: perdão. E você sentirá explodir a energia negativa que estava entre vocês. Esta energia é contra a lei divina, portanto, ela te faz mal muito mais para você do que para outra pessoa. O rancor, a mágoa são causas provadas de cânceres, fibromialgias, gastrites, úlceras, diabetes, depressões e tantas outras doenças. Por isso, pensemos Jesus como luz. Pensemos Jesus como paz. Pensemos Jesus como amor. Que assim seja. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, estamos aqui novamente diante de mais uma oportunidade. Viemos aqui beber na fonte fecunda do amor de Jesus, do ensinamento da doutrina espírita, e para tal é bom que a gente se apresente com a alma cheia de gratidão. Por mais que tenhamos dificuldades, neste momento em que estamos em prova, sempre temos algo para agradecer. Então, com o coração cheio de gratidão, elevemos a nossa alma ao Pai Criador para agradecer esta oportunidade, esta reflexão, esta união, este congraçamento, este ensinamento que nos motiva, que nos encoraja, que nos dá esperança, para agradecer a família, a saúde, o teto, tudo que temos e tudo que somos, Senhor. Sabemos com certeza que sem a Tua providência, a Tua misericórdia e o imenso amor de Jesus e suas falanges, teríamos enorme dificuldade de atravessar este pântano das nossas imperfeições. Que seja um momento de muita iluminação nas nossas vidas. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje, ainda do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta, e se a própria pedra
deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constitui dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, pois, zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Nossos cumprimentos, irmão. Da mesma forma, Antônio. Sabe que eu tenho notado, Antônio, que algumas das orientações espirituais que podem parecer para nós neófitos ou aprendizes da Boa Nova, como ensinamentos esporádicos, dentro daquela máxima de que foi coincidência, de que nós estávamos precisando. Aí vem o ensinamento para nos dizer que nada é por acaso. E o que eu quero dizer com isso? Que tem se repetido muito seguidamente, e aqui nós teremos uma repetição do que aconteceu há 2 reflexões anteriores. Estamos diante, Antônio, do capítulo evangélico, do item 25, ou do capítulo 25, ajuda-te que o céu te ajudará. O que Paulo recomenda aos coríntios e que Emmanuel reflete para nós, contextualizar, está dentro da lei de trabalho, dentro da lei de progresso, que é a ideia de que a vida é um mecanismo evolutivo constante, a vida na Terra, a fim de que nós possamos evoluir, que o ócio não nos é permitido sob pena de sofrimento, Antônio. Então nós estamos de novo diante do capítulo 25, ajuda-te que o céu te ajudará. Vemos claramente aonde? Em todo o texto de Emmanuel, mas sobretudo no final, quando ele diz: o autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, pois o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. A pergunta que eu faço para o nosso ouvinte, para o nosso espectador e para ti agora: Perguntas. qual é os teus melhores dons? Quais são os teus melhores dons
Quais são os teus melhores dons? Em cima daquilo que foi dito aqui, em cima do que está no Evangelho. Você poderia, claro que não, a resposta vai ser mais genérica, mas eu gostaria que nós abordássemos essa aqui, porque é procurar os melhores dons e aplicar. Se não tiver diversos, um pelo menos. Todo mundo vai ter um dom. Com certeza absoluta, todo mundo vai ter um dom. Ninguém veio para a Terra sem nenhum dom, sem nenhum talento. Não podemos pegar aquele talento e enterrá-lo, como tem na parábola. O melhor dom de todos nós, Antônio, é a inteligência. Este é o melhor dom que nós temos, porque é a ferramenta que nós conquistamos dentro da estrada evolutiva que estamos inseridos, que nos diferencia dos demais seres vivos que habitam o orbe. Tá, mas esse dom foi dado, mas ele pode ser usado para os dois lados. Bom, continua dentro do contexto a inteligência como o melhor dom, Antônio. O que nós temos que fazer com a nossa inteligência? Se nós quisermos evoluir, se nós quisermos avançarmos, se a nossa estrada que nós estamos caminhando, nós desejamos ela em condições de andarmos seguros, tranquilos, serenos, confiantes, nós devemos utilizar a nossa inteligência de acordo com as leis de Deus, Antônio. Eu sei que isso pode parecer muito amplo e genérico, mas não é. Nós trazemos dentro da nossa consciência já a capacidade de utilizar a inteligência para discernir o bem do mal. E neste momento em que nós estamos vivendo, a humanidade toda já está madura intelectualmente para fazer as opções corretas. Mesmo nós ainda estando num planeta de expiação e provas, onde a gente sabe que a predominância do mal é uma regra. A nossa inteligência, no exercício do nosso livre-arbítrio, pode nos dar, se quisermos, a estrada mais perene, mais tranquila que nós possamos caminhar. Eu estou tentando polemizar um pouquinho, mas... Eu vi. Mas, em cima disso tudo que nós estamos vendo aqui, procuremos com zelo, que aí o resto será mostrado por Deus. Dentro daquilo que tu falaste agora, da inteligência, o que a gente pode usar para fazer o bem em cima disso? Usar as mãos com a inteligência, usar a palavra com a inteligência, esse dom que eu queria, porque esse dom mais específico que eu queria falar mais sobre ele, esse dom que a gente pode usar no dia a dia, a palavra, o ouvido, as mãos como passes, por exemplo, fazendo o bem para a humanidade. Qual seria, e mais em cima disso que eu gostaria de nós abordarmos também? Com a inteligência nossa, de todos, nós podemos usar os nossos sentidos físicos, Antônio, para a prática do bem. A inteligência direcionada pela vontade vai movimentar o nosso aparato físico para a prática do bem. Se nós estivermos a cavaleiro do ensinamento cristão que Jesus nos deixou há 2000 anos, fazer o bem, não importa a quem, fazer ao próximo aquilo que queremos que seja feito para nós, nós vamos usar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca,
as nossas mãos, as ferramentas que temos disponível com o nosso corpo para a prática do bem, do auxílio, do amparo e na prática da proteção e da conservação da nossa saúde, porque o nosso corpo também precisa do mesmo tratamento. Dizem por aí que tudo está nas previsões do Pai, que o Pai tudo controla. Sendo assim, não precisaríamos ter então o livre-arbítrio. Então, as pessoas às vezes se apegam a isso e dizem assim: está dentro dos desígnios do Pai o sofrimento daquela criatura, então eu não tenho que fazer nada, eu tenho que seguir o meu caminho e que ela siga o dela, com o sofrimento que ela tem. Será isso? Será isso que foi postado? Porque todos nós sabemos, ou se falava agora, que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, que está mudando, mas essa mudança não é de supetão, ela é bem lenta. Até do final desse século, talvez a gente chegue lá, na complementação esse novo ciclo. Enquanto isso, nós estamos ainda num hospital, estamos ainda num presídio, estamos ainda naquela vila, naquele subúrbio pior que existe de uma grande cidade, onde tudo é maldição. Estamos vivendo ainda. Quando nós nos libertamos de lá, sim, aí nós estamos libertando, saindo do hospital curado, saindo do presídio já com a pena concluída, saindo daquela vila malsã para ocupar então um lugar de mais saúde. Em cima disso, então, eu devo ou não devo fazer aquilo, usar esse dom que foi dado? Porque a pessoa vai dizer: não, mas deixa ele sofrer, o problema é dele, ele que escolheu isso, foi escolha dele, não é isso? Ele tem o livre-arbítrio, escolha dele. Ou eu tenho que ir lá juntar, apagar as chagas, retirar da valeta, né? Pegar aquele coitado que está em andrajos, dar uma roupa para ele, dar uma comida para ele. É isso que eu tenho que fazer? Será isso? Esse é o exercício de caridade, Antônio. Emmanuel nos deixa bem claro que a vida é um curso avançado de aprimoramento por meio de esforço e de luta. Se a própria pedra, e ele dá o exemplo, deve sofrer o burilamento para refletir a luz, nós não podemos, a pretexto de estarmos seguindo Deus ou em concordância com Deus, abrir mão do nosso aprimoramento individual. E como se faz isso? Muito embora esteja no Evangelho que você citou, o nosso progresso é quase insignificante de uma encarnação para outra. Entretanto, Antônio, também está escrito lá que nós amadurecemos e que a nossa inteligência nos trouxe a preencher as necessidades do corpo de carne, que está agora na hora de nós preenchermos as necessidades do espírito. E as necessidades do espírito têm a ver com a nossa evolução ética e moral. E a caridade é a mola propulsora que a vontade vai movimentar através da inteligência, usando todos os recursos, inclusive os sentidos físicos, Antônio. Então, se nós neste momento temos como plataforma ou como ferramenta esta pandemia que nos remete a muita dor, muito sofrimento, muita angústia, perdas materiais significativas, nós não devemos, a pretexto de que somos cristãos, abrir mão do nosso esforço individual para sairmos dela e para ajudarmos o nosso próximo a vencê-la também. Aí que está o grande detalhe: não tem ninguém que não possa fazer isso. Aí que eu quero chegar.
todos nós podemos dar o melhor de nós para melhorar todo esse estado, essa situação. Me veio na cabeça de novo Eurípides Barçanufo. Me veio agora. Pois ele era um médium curador, um médium que fazia curas, um grande médium. Inclusive ele deixou na gripe espanhola em 1918, começou a gripe espanhola. Ele, antes de morrer, porque ele morreu tratando os doentes, ele desencarnou tratando os doentes, e ele deixou um remédio, ele deixou uma fórmula de um remédio para curar, e ele ganhou isso através do mundo espiritual, veio uma receita para ele, deixou, e este remédio não era para ele. Tanto é que ele não tomou, que ele não era para os outros. Ele já estava com aquela gripe, já estava em estado terminal. Esse remédio não é para mim. E muitas pessoas se curaram com aquele remédio. O sacrifício que aquele ser veio fazer aqui na Terra. Logo depois, para termos uma ideia da capacidade dele de tratar os doentes com aquela gripe que era pior que essa que está agora. Não sei até onde nós vamos chegar agora, mas foi pior. 70 milhões de pessoas ela matou. Muito pior. Nós não vamos chegar a isso. Então, ele tratou todo mundo com toda aquela bondade dele. E poucos dias depois ele aparece para aquela que ajudava ele. Vivo. Apareceu em perispírito, se apresentando aqui, estou te mostrando que eu estou de volta aqui, tudo que aconteceu foi dentro daquilo que precisava acontecer. Então, com a desculpa, aí que vem o detalhe, com a desculpa da doença que está aí, eu não saio mais, eu não vou a lugar nenhum, e eu podendo ajudar uma pessoa, não faço mais. Será isso? Com todo cuidado, né? Claro é muito bonita essa história, e ela, como exemplo, ela é muito forte, Antônio, porque nós, pelo pouquinho que nós fazemos, a gente já se enche de orgulho de que faz muito, exatamente. né? Faz nada. Esta criatura que o Antônio citou, Eurípides Barçanufo, nunca descansou. Ele trabalhava no hospital encarnado durante a vigília, e no sono ele ia para o hospital espiritual e continuava trabalhando. Perceberam? Ele nunca descansou. Tem muitos trabalhadores encarnados que hoje já fazem essa dupla jornada em razão da opção de bondade que adquiriram na sua vida. Mas nós não conhecemos muitos, não. Tem muitos desconhecidos. O exemplo que o Antônio citou serve exatamente para a reflexão que Emmanuel nos coloca, de que o fato dele ter sido cristão, de ter Jesus como referência, nunca o impediu de exercitar na plenitude, o dia todo, o seu trabalho, a sua bondade, o exercício da inteligência em prol dele e dos seus semelhantes. Que exemplo, eu coloquei ele como exemplo que nós podemos não seguir tão, que nós não temos essa qualidade que ele teve, mas procurar chegar mais pertinho. Viveu entre nós aqui, era um mineiro, né? Viveu entre nós aqui. Chegamos ao final, José. Chegamos ao final. Nossa, Antônio. Vamos então para as nossas orações, as pessoas que estão aqui, também a dona Anália Ferreira, a dona Bromilda, a dona Maria de Lourdes, a dona Cecília, a Jandiva, a Alfir Pereira Mantelli, a Josiane Cortes, a Andresa Zambarda Rodrigues, a Zoida, a Gardênia Silva, ao Maurício Collen, a Tânia Shirley Hirsch, a Joana de Lima Fernandes Opp, Ilone Maria da Rosa, Alice Escorsato, Gabriela Escorsato, Nilza Dutra, Thelmarena Duarte, Walter Franco, a Lili da Esmeralda, também a Priscila Pereira, a Suzy, ao Silvino de Oliveira Ramos, ao Paulo Roberto Steffens. Que todas essas pessoas que o Antônio mencionou possam ser envolvidas pelo manto de paz e de luz
de Maria de Nazaré e de Jesus, nosso guia, nosso mestre. Aqueles que estão conosco neste momento, aqui neste auditório, que vamos estender esta bênção, estas energias, este magnetismo, na pessoa da Maria Soleni, da Lucimar, do Vitinho, do Luiz, que todos sejam envolvidos. Aqueles que estão em casa, como o Norton, como o Ângelo, como a Neuza, a Nica, a Aida, a Lorena, a Maria de Lourdes, a Carmen, a Fátima Ertel, a Rose Winkelmann, a Loraci Ren, a Carla Berni, o Vernete, o Arthurzinho, o Geraldo Ortiz, o Benício Werner, o Eliseu Scherer, o Paulinho, a Cláudia Forjarini lá na Itália e sua família, a todo o movimento espírita da cidade, da região, a todo o movimento cristão, a todas as pessoas que têm o bem como iniciativa, como voluntariedade. Que Jesus esteja com cada um de vós. A todos aqueles que estão sofrendo, que estão tristes, que estão adoentados, aqueles que estão no plano espiritual, nos vales de sofrimento e dor, que as falanges do Mestre os encontre e diminuam esta dor e este sofrimento. Muita paz e muita luz a todos, que assim seja. A morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dei o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre.